Boa noite! E o tema hoje, eu vou falar sobre infidelidade. E não vai ser só apenas infidelidade, eu vou falar de depressão também, tá? Então, mas infidelidade é o grande foco. Infidelidade. Tenho certeza que você já foi traído, você traiu e se você não sabe, pode fazer o curso que você vai descobrir que você também está nessa grande história. Sabe qual é a maior traição que todos nós temos? A maior traição que todos nós temos? Será que você tem noção? A maior traição, só para dar uma dica, é você com você mesmo. Quando você se trai para fazer o que os outros querem. Isso também é uma infidelidade, vocês sabiam? Então, quando se estuda infidelidade, vocês vão ver vários tipos de infidelidade. Coisas que até você provavelmente nem imaginava que existia isso, mas existe. Então, por isso eu digo com certeza, você passa pelo processo de infidelidade, vai passar e a questão é identificar e ver o que você precisa fazer com tudo isso. Maior infidelidade é você com você mesmo, quando você se trai. Por exemplo, quantas vezes você fala assim, eu vou fazer um regime na segunda-feira. E é verdade, você falou que era e não fez. Pronto, isso também é uma infidelidade, você fala que vai fazer e não faz. Então vamos lá, infidelidade de uma forma em geral, mas vamos colocar assim, a maioria quando eu falo de infidelidade, pensa no quê? Pensa no quê? Relacionamento afetivo e uma terceira pessoa na história, uma relação triangular. Para quem já entende de traço de caráter, já é meu aluno já faz tempo, já sabe que essa característica triangular vem do traço de caráter genital, que são os rígidos, que nos homens são fálico-narcisistas, as mulheres são as histéricas, tem algumas variações aí, mas basicamente é isso que vem da fase genital. E quando isso começou? Porque é interessante, você já percebeu que quem tem dinâmica de infidelidade está sempre em relação triangular? Por exemplo, se eu tiver uma relação triangular, então assim, eu sempre terei duas mulheres. Tem uma mulher e tem uma outra mulher. Se uma delas vai embora, daqui a pouco eu arrumo outra, porque eu tenho que ter duas. E sabe por que eu tenho que ter duas? Porque no fundo eu estou dividido. Tem uma mulher que é para o meu coração, para o meu amor, para a minha relação amorosa, para ser mãe dos meus filhos, ser a minha esposa. E de repente pode ter uma outra mulher para a sexualidade. Ixi, e agora? Não, então eu tenho duas. Não, você tem duas metades. Duas metades. Quando uma metade está com uma mulher, eu sinto que falta a outra metade. Mas se eu for para a outra metade, eu sinto que falta a metade anterior. Conclusão, eu nunca ficarei inteiro numa relação. Eu nunca ficarei. Por quê? Porque eu estou dividido. Então, no fundo, eu não tenho duas mulheres, eu tenho duas metades de mulheres que nunca se juntam, nunca se unem. Eu nunca consigo ter uma mulher inteira. Eu tenho só metade, porque eu sou pela metade. E de onde vem uma história dessa? A história básica, que a maioria já sabe, não presta atenção, é do primeiro grande triângulo que aconteceu na minha vida. Então, por exemplo, tem eu e minha mãe. Nasci, desenvolvi dentro dela, tenho a minha mãe, e aí fica essa relação dual, eu, minha mãe. O que acontece quando chega na fase genital, lá depois dos 3 anos? Opa! Tem a presença do meu pai. E a presença do meu pai é a terceira pessoa que chegou aqui. E agora fica eu, minha mãe e meu pai. E aí essa relação aqui seria saudável se o meu pai e minha mãe ocupam o lugar deles, são pai, são mãe e tudo ok. E aí eu viro filho, tá? Ótimo, tá ok. A questão é quando esse filho ou filha começa a fazer parte dessa dinâmica amorosa dos pais. É o namoradinho da mamãe, é a namoradinha do papai. Começou o filho a entrar no meio da relação do casal, aqui está o casal, aí o filho começa a entrar aqui no meio, e entra no meio porque está um buraco, porque se o casal tivesse unido, o filho não entraria aqui. E aí começa um jogo, tipo, você filho é o homem ideal para mim.
só que eu deito na cama com o outro que eu casei, né? Então é assim, você é lindo, maravilhoso e perfeito para mim, mas no fundo eu fico com o outro. Pronto, olha a relação triangular. E se você teve uma matriz de uma relação triangular, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar dentro de um traço de caráter repetindo essa história o tempo todo. Você vai ver o tempo todo você numa relação triangular. Então eu com duas mulheres, ou então a mulher que eu tenho tem um outro homem, e se não tem, eu acredito que tem, eu desenvolvo ciúmes doentio, eu sempre estou vendo uma terceira pessoa no meio do caminho, porque eu fiquei prisioneiro dessa relação. E para onde eu for, eu separo dessa mulher, vou para outra, separo, vou para outra, separo, vou para outra, você vai ver que vai ter sempre uma dinâmica triangular, por incrível que pareça. Aí eu faço o triângulo com um suposto homem que a minha mulher está interessada, ou um triângulo com uma outra mulher, que tem a minha e tem a outra. Às vezes eu faço o triângulo com uma filha, às vezes eu faço triângulo com um filho, porque a minha mulher fica mais do lado do filho do que de mim, eu fico mais com a minha filha do que com a minha mulher, e aí fica esse jogo maluco de disfunções que geram tantos problemas, e todos os filhos que passaram por essa história e que passaram, isso ficou marcado, adivinha, vão repetir essa dinâmica lá no futuro. Por isso, cada vez que vem uma dinâmica de infidelidade, primeiro tem uma regra clara de casal. Se você atende casal, tem uma regra clara, porque quando vem, vai começar, um é o inocente e o outro é culpado. A regra clara de casal é 50% para cada um, exato 50%. Se você foi traído ou você traiu, é 50%. Porque se você entrou nessa dinâmica, você construiu um conluio neurótico. 50% para quem faz, 50% para quem deixa fazer. Não, mas eu sou inocente, eu não percebi. Não percebeu? Separa desse. Quando você vai ver, você está com outro que vai fazer a mesma história. A questão, você não percebeu, tem alguma cegueira sistêmica, cegueira emocional que você está passando. Então precisa ver o que está acontecendo aqui. Quando eu assumo a responsabilidade, sendo traído ou traído, eu assumo a responsabilidade, identifico o que está acontecendo, é interessante, né? Porque eu fico infiel, porque no fundo eu estou fiel à família de origem, eu repito a dinâmica da família de origem, né? Então veja, se eu sou fiel à minha família de origem, eu vou repetir as dinâmicas que aconteceram lá. Se eu fizer uma dinâmica mais saudável aqui, no fundo eu estou sentindo que eu estou sendo infiel à minha família de origem. É tanta dinâmica confusa que tem nessa infidelidade, que é muito importante que se saiba quais são os fatores que levam. Como você identifica os vários tipos de infidelidade, de onde eles vêm, a origem, você vai ver que tudo está relacionado aos padrões que nós carregamos da infância e da nossa família de origem. E se você não prestar atenção e não cuidar das raízes do problema, pode ter certeza que isso vai virar um destino na sua vida o tempo todo. E outra, sabe quem vai pagar o preço? Filhos, porque os filhos vão pegar e vão repetir essa história quando crescerem, assim como você também está repetindo a história dos seus pais. E se você for um profissional, você vai ver o que você precisa trabalhar com um cliente, porque muitas vezes o profissional, ao invés de ajudar e trabalhar na raiz, de repente também às vezes faz triangulação. Você sabia que profissional triangula? Então, por exemplo, fico eu e a minha cliente, aí nós dois aqui tem um marido, o marido fica de lá, aí é um triângulo aqui, ó, ficamos nós dois aqui para a gente trabalhar com esse aqui que está excluído do sistema. E aí vamos fazer um pacto nós dois aqui para atacar e ver, eu vou cuidar de você, tá vendo? Você é uma vítima desse monstro, então eu vou te salvar. Triângulo dramático, olha só. Então você como terapeuta, se bobear, você também está triangulando com o seu cliente. E se você não perceber isso, você é parte do problema ou parte da solução. Mas entendeu? É que o cliente falou e você como terapeuta não devia ter caído nessas histórias. A Emília falando, traição de amigo é triste. Nossa, traição de amigo realmente é complicadíssimo, viu? Nossa senhora, aí foi, a carta tá falando, a maioria pensa em casamento, mas não é traição de irmão, traição de amigo, traição de pai e mãe, nossa senhora.
traição se encontra nos traços de caráter? Sim. A parte da traição é da fase genital, da fase de evolução genital, que é no traço de caráter rígido, como eu expliquei lá. Primeira situação de relação triangular sou eu, minha mãe e meu pai. Antes era eu, minha mãe, aí aparece uma terceira pessoa. E se entrar com uma forma saudável, eu olhar um casal unido que se ama, isso aqui eu fico como filho e não caio nessa armadilha. Agora, se tiver uma divisão entre os dois, se a relação marido e mulher estiver fraca, se ficar muito pai, mãe, filho, esse filho de repente começa a ser o namoradinho da mamãe, a filha namoradinho do papai, pronto, já virou uma relação triangular. A raiz da infidelidade desse aspecto, desse tipo de infidelidade, é aí na fase genital, é exatamente aí, tá? Falta de caráter, traição entre o casal, não é falta de caráter não, é traço de caráter. Traço de caráter, não é falta de caráter, eu já te falei. E é interessante. Por exemplo, tem pessoas assim, dentro da relação de casal. Quer ver uma dinâmica de relação de casal? Então, por exemplo, tem um casal. Os dois estão juntos aqui. Aí aparece um filho. Aí a mãe gruda no filho. Quando gruda no filho, põe uma distância do marido. E o filho vai crescendo, ela continua grudada no filho e longe do marido. Cada vez mais grudada no filho e longe do marido. O filho não precisa de mais tanta mãe por perto, mas a mãe gruda e diz que precisa. E foge do marido. Onde está a sexualidade da mulher? Onde está a sexualidade do homem? E aí interessante, o homem quando vai entrar, a mulher põe para fora e gruda no filho. Sabia que isso aqui já é uma infidelidade? Por quê? Porque eu traí o meu casamento. Eu deixei de ser a mulher do meu marido e me tornei só mãe de filho. Então eu traí a função marido e mulher. E aí se o homem for um pouco mais saudável, ele vai buscar um amante. Para ver se ele continua no relacionamento. Ixi, agora, hein? Olha quanta dinâmica maluca, hein? Não, Fernando, você está puxando a sardinha. Não, eu vou falar que pode ser o contrário também. O marido grudar demais em filho e deixar a mulher para fora. Ele entra e gruda no filho, nos filhos. E põe a mulher para fora. Pronto. É uma traição da relação marido e mulher. E a traição muitas vezes vem com filhos. Primeiro trai com filhos. Aí depois daqui pode gerar uma traição de homem e mulher lá fora, buscando um elemento de fora da família. Porque a sexualidade vai ter que ir para fora. Porque a relação marido e mulher acabou. Olha quanta confusão. Quando você começa a estudar e ver infidelidade, e ver de uma forma mais profunda, você começa a ver tantas dinâmicas, conheça e evite. E a hora que descobrir, pelo menos faça algo melhor, né, pá? Então, vamos lá, olha o Roberto aqui. Atendi essa semana uma cliente que iniciou o tratamento há alguns meses, muito mal, porque o marido a traiu. E apesar da decepção e da raiva, decidiu levar em frente o casamento. Hoje retornou em consulta e relatou que há pouco tempo descobriu que naquela traição ele engravidou a outra moça e está esperando uma filha dele. Ela se encontra muito mal e decidiu manter o casamento pela comodidade. Isso aqui, por exemplo, já é uma traição a ela mesma. Veja como é que ela pode ficar numa dinâmica dessa. Porque ela, no fundo, está aceitando essa história. Isso vai dar um problema sério, mas por comodidade. Isso é uma dinâmica adulta ou infantil? Porque é muito ocupada, não quer privar a filha do contato do pai. E aí vai ficar assim, lá na frente, sabe quem vai ficar com culpa? Fica assim, eu não separei do seu pai, veja, não é do meu marido, hein? Eu falo para minha filha, olha, eu não separei do seu pai por sua causa. Entendeu? Aí a filha fica assim, e você foi infeliz por minha causa? Então, eu sou responsável pela sua infidelidade, pela sua infelicidade? Então já está colocando assim, eu estou acomodado e digo que foi por causa da filha. Provavelmente a sexualidade desse casal já estava muito mal. Essa mulher provavelmente já tinha cortado o que é ser mulher. Ela está querendo ficar na comodidade. Isso é adulto ou infantil, hein? E não quer nenhum contato com a outra criança. Então ela está fazendo uma exclusão da irmã ou do irmão da filha dela. Então assim, vai construir do jeito que eu quero. Isso não pode. Então, não pode por quê? Porque isso aí você está... Como é que fica essa filha? Então eu não posso amar a minha irmã.
Que maluquice é essa? Ó, irmão, não sei. Inclusive, não vai deixar a filha encontrar a irmã. Irmã. Tem muitas dúvidas se irá aguentar essa situação. O Bert Hellinger fala que quando há uma gravidez fruto de uma traição, o casamento já acabou. E é verdade. Aliás, esse casamento já acabou antes de engravidar, né? Mas precisou, mesmo com a gravidez, ainda está essa história. Já acabou e não deve continuar. Ah, se eu posso comentar? E posso mesmo, porque fica assim. Sabe por que o Hellinger fala isso? Pela lei da hierarquia. Porque agora a prioridade é cuidar dessa nova criança que está aqui. Essa nova criança, que é pequenininha, ela agora precisa ter pai e mãe. É quem mais precisa de pai e mãe. Que vai ter uma dinâmica toda doentia ao redor? Vai ter, mas a prioridade é do mais novo. Então a sabedoria do mais antigo para dar a prioridade para o mais novo. E isso precisa existir. E se todos forem adultos, fazem o que precisa ser feito. A questão que aqui, assim, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. A minha filha vai seguir do jeito que eu quero. Essa filha vai ficar assim, eu amo meu pai ou amo minha mãe. Aí eu tenho que conviver com o meu pai, mas tenho que ficar do lado da minha mãe, porque o meu pai não presta, não serve. Porque geralmente é assim, olha, filho, o teu pai te traiu, seu pai gosta mais da outra filha do que de você. Aí vai formar um outro triângulo que é assim, o papai está aqui, mas ele vai cuidar mais da outra do que dessa. Olha a confusão. Quem gostaria de ser essa filha? Eu, sinceramente, não gostaria, porque é ela que vai pagar o preço dessa confusão toda. Como é que ela pode agora amar pai e mãe? Como é que fica o sentimento dela em relação a essa irmã? E esse marido, esse pai, ele vai cuidar de quem agora? Imagina o conflito, problemas, jogos que vão ter de ataque, de destruição. O preço é sempre pago pelos mais novos, né? E os mais velhos deveriam ser adultos e orientar essa família para ficar mais saudável. Mas aqui é um jogo. Isso é um jogo de poder. E quem é que está com o poder agora, hein? Quem vai fazer papel de vítima? Quem vai fazer papel de acusador? Nossa Senhora! Aqui a Emília, sempre esse fato está ligado com os relacionamentos dos pais, ou não necessariamente? Sempre está ligado. Se você não consegue ver, vá num profissional que ele te mostra, porque a maioria dos filhos parece que não consegue enxergar as dinâmicas doentias dos nossos pais. É impressionante, mas sempre está ligado, sempre, porque é lá que nós aprendemos o modelo de relacionamento de casal, amor, relacionamento a dois, limites, objetivos em comum. O que nós aprendemos lá é aquilo que vai nos orientar para a vida. E o que acontece? Os traumas que aconteceram no passado vão se repetir. Então, tudo aquilo que eu não quis entrar em contato, que eu escondi, que eu não quero ver, que eu desviei o assunto, que eu utilizei mecanismos de defesa, não adianta, lá na frente você vai repetir a história. Isso é clássico. Então, tem uma frase do Jung que eu gosto muito e a Carla vira e mexe diz que é minha, mas não é. Eu falo, mas é que eu gosto muito dessa frase. A sombra não revelada vira destino. Sombra, todos esses traumas que aconteceram na infância, dinâmicas doentias de pai e mãe, que eu escondi de mim mesmo, eu coloquei na sombra. Sabe o que vai acontecer? Ela será revelada. Eu vou acabar repetindo essas histórias. Tem um mecanismo de casal que chama dupla transferência. A dupla transferência é assim, eu repito no meu relacionamento, no meu casamento, as dinâmicas do meu pai e da minha mãe. Isso chama dupla transferência. E a minha mulher também faz isso. Consciente, inconsciente, o nome que você quiser dar, mas que faz. E se não ficar acordado e não perceber, você vai reviver aquela peça de teatro, aquela tragédia que teve lá atrás. Você vai pegar, você vai falar as mesmas falas, você vai reviver as mesmas histórias. Emaranhamento, fidelidade ao lado doentio da família. Então, se eu faço algo saudável, eu estou sendo infiel à dinâmica doentia da família. É muito interessante isso aqui, viu? Tá? Por isso que o terapeuta precisa ser adulto, o terapeuta ele precisa se tratar, o terapeuta só leva o cliente até onde ele já foi.
Se o terapeuta não trabalhou a sua dinâmica edípica, ele vai ficar preso e vai atuar os problemas dele na relação do cliente. Então, ele não vai ser parte da solução, ele vai reforçar o problema. Ele também vai ficar assim, ó. Por exemplo, o que um terapeuta saudável faria? Primeiro, regra dos 50%. Não pode ter o culpado e inocente. Se eu, por exemplo, você é minha cliente, eu fui traída, você viu, eu sou vítima. Não, você é adulta. E você precisa ver como isso aconteceu, o que foi que aconteceu para que essa situação chegasse nesse ponto. Não, eu não vi, eu não percebi. Se você não viu, não percebeu, está na hora de você acordar e enxergar o que está acontecendo aqui. Você ser adulta e você assumir a sua cota de responsabilidade, que é 50%. 50% para o ativo e 50% para o passivo. Sempre, sempre. Não, Fernando, você não está entendendo, tem um inocente e culpado. Inocente e culpado é coisa de triângulo dramático, né? Já cansei de falar de triângulo dramático. E se o terapeuta entrar nesse jogo, o terapeuta vira o salvador. E o que tem de terapeuta salvador? O terapeuta vai lá, vê o cliente vítima e ele vai lá para cuidar, para salvar. Olha, eu estou aqui com você, você não está sozinho nesse momento, porque agora... Está infantilizando o cliente, não ajuda o cliente a sair do problema e faz o cliente ficar suportando o problema. Então é assim, aí cria até um amor transferencial ao terapeuta, que é assim, olha como você me ama, eu tenho uma coisa profunda, sem você eu não vi, só você me entende, você é uma... Oh, meu Deus do céu, isso é uma doença do profissional. E tá cheio de gente achando que isso é ser profissional. Então eu estou aqui, você vai lá, carrega os seus problemas, fica com raiva do marido, depois você vem aqui, você descarrega, e eu te ouço, passa a mão na sua cabecinha. Está resolvendo o problema? Não. Está estimulando para que essa dinâmica triangular continue. Não, mas eu estou do seu lado, olha, você está certa, é ele que é o culpado, é porque... esse tipo de terapeuta, se você tem um terapeuta desse, sai correndo, porque ele não está pronto e preparado para trabalhar isso. Ele pode trabalhar outras coisas, mas relações de infidelidade, dinâmicas da genitalidade, da fase genital, ele não está pronto para trabalhar. E sabe por quê? Porque ele não trabalhou nele mesmo. Se ele não trabalhou nele mesmo, não tem nem ideia do que vai fazer. Então... o psicólogo, o terapeuta, seja lá quem for que vai te ajudar, ele precisa saber lidar com isso. Se ele não souber, ele tem que se profissionalizar, primeiro se tratar essa parte específica, fazer supervisão e aprofundar esse tipo de trabalho nele, pessoalmente, para depois ele poder ajudar o outro. Não é porque tem um título de psicólogo que sabe tudo, sabia? Não é o diploma que faz a pessoa saber tudo. É a mesma coisa eu ter um diploma de médico, acabei de tirar o diploma, vou fazer uma neurocirurgia na sua mãe e no seu filho. Mas é que eu sou médico, você entendeu? E o maluco que levar pai, mãe, filha para esse neuro, que acabou de se formar e tem eu vou fazer neurocirurgia, então o maluco também é quem vai atrás dele, né? É gozado. Então, todo mundo aqui tem sua responsabilidade. Mas essa pergunta eu adorei, viu, Emília? Precisa tomar muito cuidado. Então, se você é cliente e começar, ele está do meu lado, terapeuta não pode estar do lado de ninguém, tá? Terapeuta está do lado saudável, não de um indivíduo ou de outro. Se não, ele acabou de dividir e fazer um triângulo. A Thaís, fale sobre ansiedade. Ansiedade é você viver no futuro. Depressão é viver no passado. Ansiedade é viver no futuro. No fundo, está fugindo do presente. Eu estou aqui, mas não consigo viver o presente. Eu estou sempre ansioso, vendo com o futuro, o futuro, o futuro. E aí a grande dificuldade é ficar aqui. Isso também é uma defesa. Se a situação aqui está horrível, mas eu estou vendo lá na frente, eu só estou lá na frente. Volta e vive o presente. Então, toda vez que você está preso numa dinâmica de ansiedade, é porque você não quer ver, você está com uma grande dificuldade de ficar no presente. E o presente tem alguma situação traumática que você não quer ver. É uma forma de desviar da realidade, ok? Agora, que problema é? Eu não sei, isso é um recurso. Agora precisa ver que raio de problema está acontecendo. É uma forma de não olhar para a realidade. Como lidar com a culpa da infidelidade? Primeiro, que culpa?
Porque assim, todo adulto tem que aprender a lidar com culpa. Isso até eu falo no curso mesmo, que culpa é um problema seríssimo. Porque assim, ou eu sou o culpado, ou o outro é o culpado. E fica um tal de culpa e inocência. Culpa e inocência. Inocência é coisa de criança. Inocência é coisa da Babi, que está aqui atrás, fazendo uns barulhinhos. Se vocês escutaram, a Babi está aqui. Veio aqui alegrar o coração do vovô e da vovó aqui, que nós estamos aqui muito felizes, tá? Então, culpa. Adulto. Adulto escolhe a culpa. Adulto escolhe a culpa. Nunca fica atrás de inocência. E sempre tem duas culpas. Isso eu falo o tempo todo e no curso eu ensino isso também. Tem gente que não aprende, tem gente que quer ser inocente. Não existe inocência. Então aquela história, se eu estou dentro de uma dinâmica de traição, tanto eu, traído ou traidor, se bobear o traído foi o primeiro que traiu e não percebeu, isso também acontece, tá? Então assim, os dois aqui nessa dinâmica começam um joguinho. Quem é o culpado, quem é o inocente? Os dois são responsáveis, esquece a culpa. E culpa, adulto, é assim. Você escolhe se você quer seguir a culpa saudável ou a culpa doentia. A culpa saudável é aquela que faz com que eu olhe para a realidade, eu siga por um caminho mais saudável. Mas quando eu fizer isso, eu vou sentir culpa. Sabe por que eu sinto culpa se eu ficar mais saudável? Eu e você também sentimos culpa se ficarmos mais saudáveis? Você não sabe? É porque nós estamos traindo a nossa família. Minha mãe sofreu, meu pai sofreu, todo mundo sofreu. Meus pais não ganharam tanto dinheiro. Meus pais tiveram um monte de problema, eu não tenho. Isso dá culpa. E aí, de repente, eu me saboto para não sentir essa culpa. Olha que maluquice. Então, como eu fico melhor, eu sinto culpa porque a minha família ficou pior. E isso dá culpa. Se eu sou saudável, monto relacionamentos saudáveis, eu tenho culpa, porque a minha mãe casou com alcoólatra, sofreu muito. O meu irmão deu muito trabalho. Nossa, como é que eu posso ser feliz se a minha mãe não é feliz? Vai que a minha mãe é uma vítima profissional e usa o papel de vítima, que também é uma traição. Eu finjo que eu sou vítima, mas no fundo é para você me dar tudo que eu quero. Outra dinâmica maluca, né? Porque você acredita que é isso, mas no fundo é jogo de manipulação. Então, quando você começa a observar, então voltando para a culpa, senão eu vou para um outro lugar, culpa. Se eu escolher seguir por um caminho saudável, eu vou ter culpa porque eu estou me distanciando do lado doentio da família. E eu acho que eu estou me afastando da família. Não, estou me afastando do lado doentio da família. Mas o lado doentio vai cair matando em cima de mim. Você não é mais o mesmo, você não faz mais isso. Então, se eu ficar saudável, o lado doentio aponta o dedo e diz, você é o culpado, olha só o que você está fazendo. Agora, se eu fizer tudo que o lado doentio quer, e eu me adapto ao lado doentio, vou repetir as dinâmicas doentias, eu também vou sentir culpa. Culpa de jogar a minha vida na lata do lixo. Culpa de não me tornar aquilo que eu poderia ser. Culpa porque eu não dei valor à minha própria vida, eu dei mais valor à vida dos outros do que à minha. Então você só escolhe qual é a culpa que você quer carregar. Entendeu? Então isso é culpa. Agora, só adulto consegue lidar com isso. Criança quer ser inocente. Toda vez que vem alguém que quer ser inocente e provar que o outro é culpado, isso é dinâmica doentia, hein? Tá? A Cleide pode falar sobre a dinâmica de pessoa que se fecha para outro relacionamento depois da experiência de traição de casal? Posso, tá cheio de gente que faz isso. E aliás, essas pessoas que fazem isso, muitas vezes, se você começar a prestar atenção, veja, eu vou casar com alguém. Sabe com quem eu vou casar? Com alguém que eu sei que vai me trair. Alguém que eu sei que vai me trair. Como eu sei? Na minha alma eu sei que vai me trair. É a mesma coisa assim, eu vou casar com um drogado, mas com o meu amor ele vai melhorar, entendeu? Eu vou casar com um cara que é bem galinha, mas depois de casar ele vai ser assim. Eu vou casar com um cara que ele já tinha um outro relacionamento e eu tirei ele desse outro relacionamento. Olha, tá cheio de dinâmicas muito interessantes que até a escolha da pessoa muitas vezes é para não dar certo. E aí vem uma coisa muito interessante, eu vou fazer uma pergunta.
Quando eu vou para a vida lá, eu não, vou colocar você, imagina você que está aí assistindo, a Cleide, todo mundo está assistindo aí. Você vai para o mundo lá fora. Aí você vai estabelecer um relacionamento com alguém. Então você vai criar um vínculo profundo com alguém. Vínculo profundo com alguém. Se deu errado essa relação, quebra o vínculo. Aí você tem uma possibilidade. Ou você vai buscar um novo vínculo. Se for saudável, um vínculo mais saudável. Se for doentio, vai buscar um vínculo tão doente quanto o anterior. E aí você vai ir de fracasso em fracasso, problemas em problemas. E aí sabe o que vai acontecer? Ou você não se vinculando mais, ou você cada vez se vinculando, mas sempre com pessoas que não vão dar certo. Sabe qual é o grande objetivo dessa história? É a fidelidade. Que fidelidade? Porque o único vínculo que para mim é importante e eu não posso me desligar é o vínculo com a minha família de origem. Então eu busco pessoas complicadas, comprometidas, desqualificadas, cheias de problemas, para provar que eu tenho que continuar com o vínculo na família de origem. Então eu saboto a minha vida aqui fora e digo que foi um monte de problemas. Sabe, a culpa é dos homens aqui fora, é das mulheres, a culpa é do mundo aqui fora. Não é não. Se você observar, você vai ver que a dinâmica é voltar para a família de origem, falar, o mundo aqui fora não presta, e o único vínculo que eu tenho com a minha família de origem. Isso é uma doença familiar terrível, que vai para caminho de morte familiar. E se você não sabe o que é morte familiar, é quando não gera mais descendentes. Então, assim, eu vou comprometendo os vínculos com outras pessoas de fora da família. Adivinha por quê? Para não trair o vínculo que eu tenho com meu pai e minha mãe. Por isso eu não consigo ir para lá, vai me dar culpa. E eu vou buscar pessoas desqualificadas para provar que eu tenho que continuar aqui atrás. E aí as próprias pessoas já se sabotam nessas histórias. Ao invés de aprender com um erro e avançar e construir uma relação mais saudável, criam essa conversa furada. Ah, então é aqui lá, então nunca mais eu quero. Eu sei, o único vínculo que você tem é ficar com papai e mamãe, às vezes só mãe ou só pai, seja lá o que for. Porque se eu amar um homem aqui fora, eu estou traindo meu pai. Se eu, Fernando, amar uma mulher aqui fora, eu estou traindo a minha mãe. Entendeu? Aí de repente dá uma culpa danada que eu estou fazendo isso. E aí eu arrebento com o vínculo aqui fora para continuar com o vínculo atrás. Eita, que coisa mais enroscada, mas tá cheio disso, hein? Ah, Viviane, essa questão de ser namoradinho dos pais pode ser também a questão que os pais ficam beijando a boca da criança? É interessante. Para que? Fica assim, vou fazer uma pergunta. Para que eles tiveram filhos? Para que serve filhos? Para quê? Para quê? E quando os filhos entram num lugarzinho onde eu vou seduzir, eu vou colocar esse filho para ser o homem ideal, a mulher ideal da minha vida, e aí eu vou trocando o meu marido ou a minha esposa pelo meu filho ou minha filha. E aí eu vou colocando nessa criança uma carga de sedução, uma carga, uma coisa, uma dinâmica adulta, e eles são filhos, são crianças. Mas no fundo é assim, eu sei o que eu estou fazendo. Pode achar engraçado, que é meu filho, eu faço o que eu quero, eu sou mãe. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, que isso aqui também é uma dinâmica abusiva, hein? Aliás, essa semana estou gravando o curso de abuso, mais um curso 10x10 de temas complicados, hein? Então aí precisa ver o que está acontecendo com esse filho. Vou colocar o filho para dormir na minha cama e meu marido vai ficar fora. Não, eu vou colocar minha filha na minha cama e a minha mulher vai deitar. Engraçado, né? Você vai ver que mãe colocar filho na cama não tem tanta importância, mas pai colocar filha na cama e tirar a mulher, não é complicado? E aí, hein? É abuso ou não é abuso? E aí quando vocês vão ver, se vocês esperarem, aguardarem ver um curso de abuso também por aí, de repente, o que está acontecendo, hein? Eu estou inventando um monte de historinhas, mas eu estou usando um filho, uma criança, para preencher necessidades adultas minhas ou necessidades infantis. Isso aí é um abuso, hein? Filho devia ser só filho. Beijar na boca, você beija homem com mulher. Vai começar a pôr criança no meio de uma história dessa?
Isso não é saudável, nem ficar dormindo na cama do casal, nem colocar marido para fora e deixar o filho ou vice-versa, fazer essas coisas. Isso aqui tem algo errado aqui, hein? A Emília, não tenho filhos homens, mas já vi com amigas. A gente pensa que é inocente, bonito, etc., mas gera um enorme sofrimento. Gera, e esse filho vai passar por um sofrimento profundo até na infância, mas os pais não enxergam. Os filhos depois começam a esconder, eles ficam enlouquecidos. A criança, quando está presa num triângulo de pai, mãe e criança, com sensualidade no meio, não tem, às vezes tem até sexualidade, aí já abuso de vez, mas sensualidade, se você olhar, essa criança é um poço de sofrimento. Mas as pessoas até às vezes se divertem, acham engraçadinho, olha, ele entra no meio, ele fica enlouquecido, ele fica... E aí quando o casal vai lá pro quarto, vai transar, ou vai fazer... o filho enlouquece, porque ele foi colocado nos jogos de sedução do casal e ele virou a terceira pessoa do casal. Isso é terrível. Os pais precisam prestar muita atenção e tratar filhos como filhos. E se tiver problemas na relação do casal, eles que resolvam. Às vezes até melhor buscar um amante do que pôr filho ou filho no meio dessa história. O estrago é menor. Que é isso, Fernando? Presta atenção. Como se libertar dessa dinâmica? Primeiro, tomando consciência que ela existe. Segundo, você entrar em contato com a dor dessa história. E você depois se tornar adulto. E quem toma decisões depois de relacionamento é o meu adulto, não a minha criança, porque a criança sempre vai ficar prisioneira desse lugar. Basicamente é sempre isso. Primeiro, tomar consciência que isso existe. E a maioria das pessoas não tem a mínima consciência que isso existe. Toma consciência. Quando você toma consciência, você começa a se incomodar, e é para se incomodar, porque o incômodo vai ser a motivação para você buscar algo mais saudável. E aí você precisa se transformar em adulto, ou desenvolver o adulto que tem em você, para criar uma nova dinâmica. A criança sempre repete o que aprendeu, não tem novos recursos. O adulto desenvolve novos recursos. E isso muitas vezes precisa até de uma ajuda profissional para poder identificar isso. O que vai acontecer é que essas pessoas vão entrar sempre em dinâmicas triangulares. Sempre, até uma compulsão, é impressionante, é uma compulsão. Tem uma dinâmica, tem alguma possibilidade de entrar numa dinâmica triangular, lá vai a pessoa entrar nessa... É impressionante. Não sei, é algo de pele, é amor, é não sei o que. Põe o nome que você quiser, mas que vai entrar, vai. E vai entrar. Mas não, eu vou inventar uma desculpa qualquer. Não vai, não é desculpa, é que você tem uma compulsão à triangulação. Então você se trata. Vai se tratar, porque senão isso aí vai ser fonte de sofrimento para a vida toda. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir fazer um vínculo com uma pessoa de uma forma saudável. Vai ser sempre meio vínculo, metade não gera nada. E aí, se não dá certo nas relações aqui fora, adivinha o único vínculo que sobrou? Se é o homem, está grudado na mãe. Se é mulher, está grudado no pai. E ali o pai e a mãe é a coisa mais linda e mais poderosa do mundo. Por isso, nunca vai dar certo. Porque no fundo está prisioneiro daquela história. E sabe onde aprisionou? Onde pai e mãe seduziram e grudaram e dizendo: você é o especial, você é o melhor para mim. E o pior, o filho acredita. E ele acabou de cair numa armadilha. Ok, Bruno? Meu pai e minha mãe se relacionaram, porém não sabia da minha existência. E o melhor amigo dele, quando eu tinha 4 anos, começou a namorar minha mãe. Ô triângulo, ó o triângulo! E decidiram não contar para meu pai biológico. Isso é típico, né? Típico. Apesar do pai adotivo ser amante da minha mãe até falecer. Enfim, encontrei meu pai biológico, que não me aceita, e nem a sua família, por sentir-se traído. Se você estivesse no lugar dele, como é que você se sentiria? Ele não fez vínculo, nem sabe dessa história. De repente ele foi surpreendido que tem uma criança. Isso também é uma traição. Sabia que isso é uma infidelidade? Isso é um tipo de infidelidade, quando eu não digo para o pai que ele tem um filho. Isso é uma traição. Uma traição em relação ao filho. Ao filho. Por que não contou? Sabe por que não conta? Não conta porque assim, o filho é só meu, então ele não tendo pai, ele não tem outro lugar para ir, ele fica só comigo.
Por que não contou? Tem uma história por trás disso. É óbvio que tem uma história. Porque no fundo eu queria filho, não marido. Aí vai criar essas dinâmicas confusas que tem. Olha quanta traição tem nessa história. Inclusive apenas soube quem ele era há 2 anos, quando entrei com ação de investigação de paternidade. Eu não sei o resultado. Uma vez teve um caso desse que eu atendi, já foi mais de um, que ficou nessa história. Aí o filho ficava puto com esse pai. Tinha um caso que era um filho, tinha um caso que era filha, ficava. A história sempre, não, porque esse pai não me aceita, que esse pai não me aceita, que isso é um absurdo, que é não sei o quê. E aí vai, e aí critica, porque esse pai, porque isso e aquilo. Aí vai fazer teste de paternidade, sabe o que acontece? Aquele cara não é o pai. Ele não é o pai. E ele sempre falou que não era, e falando, tá vendo? Não sou. E agora? E foi criticado até no Fantástico, os caras colocaram, olha, esse pai não aceita o filho. Quando saiu o teste de paternidade que eles foram mostrar, não é. E agora? E cadê a mãe agora? A mãe sumiu. Nesse último, a mãe nem apareceu, ficou o filho. Aí o filho assim, é que minha mãe tem muito trabalho, sabe? Ele não pôde dar entrevista. E agora, como é que fica o filho? Passou o tempo todo criticando aquele pai que não aceitava, que fez tudo isso. De repente descobre que nem era filho daquele homem. E agora? E agora? Então, será que é verdade? Será que não é verdade? Em quem você pode acreditar? Olha, na sua mãe com certeza é difícil acreditar, porque ela mente que é uma beleza. Então, não sei, pode ser que seja pai, pode ser que não seja, mas a questão é, esse homem nunca fez vínculo, essa mulher traiu, fez um monte de coisas. Como é que ele pode acreditar se é ou se não é? E se de repente não for? E quem criou tanta confusão? Aí eu vou falar assim, quem é que criou tanta confusão? E aí a raiva vai para cima de quem? Interessante, né? Bom, problemas. Sua mãe andou aprontando, hein? Dá para acreditar? Não sei, não. Eu já vi tantos casos desse aí. Ricardo, fale sobre homens e mulheres casados pela segunda vez e têm filhos no seu primeiro casamento. Pode interferir na dinâmica da traição no seu segundo casamento? A dinâmica de traição vai existir se o marido e a mulher estiverem presos a dinâmicas infantis. Se eles forem adultos, não. Se os dois forem adultos, eles aprendem com os problemas anteriores, não permitem que filhos venham tomar decisões da relação do casal, eles respeitam os relacionamentos anteriores, assumem a verdadeira função. Eu agora sou o segundo marido dessa mulher e essa mulher é a minha segunda esposa. A primeira está lá, a importância está lá, eu respeito as funções e ponho as coisas em ordem. Sabe o que vai acontecer? Vai ser uma grande oportunidade de construir um relacionamento muito mais saudável que o anterior. Vai ser bom para esse que casaram, vai ser bom para os filhos que estão lá e vão ter modelos mais saudáveis de relacionamento e eles não vão permitir que dinâmicas doentias dos outros lados cresçam, inclusive vai tirando energia. E isso pode ajudar muito a outro parceiro anterior a seguir para um caminho mais saudável. Então, a questão não é segundo, terceiro, é quem está fazendo isso e se aprendeu com o anterior ou se só vai repetir o mesmo problema. Se repetir o mesmo problema, então pode ter certeza que vai virar um caos. Se aprendeu e se tornou um adulto mais saudável, valoriza o amor, põe as funções em ordem, respeita os relacionamentos anteriores, tem tudo para dar certo. Caso contrário, não. É assim que funciona. Quando a mulher começa com crise de ciúme com o marido, ela quer afastá-lo? Interessante essa pergunta, viu, Thalita? Tem o ciúme doentio, né? Aliás, para mim, todo ciúme é doentio, né? Então, toda vez que tem ciúme, é porque tem uma terceira pessoa. Agora, essa terceira pessoa pode ser real, ou essa terceira pessoa pode ser imaginária. Eu crio. Então, se eu quiser ver que a minha mulher sempre está olhando para um outro homem, sou eu que estou colocando um outro homem na história, não sou eu? E o pior, como é que ela vai provar que não tem? Porque ela tem que provar que não tem. Eu é que estou vendo, mas eu quero que ela prove que não tem outro homem. Mas estou vendo, você olhou lá, você olhou, deve ter um homem escondido ali atrás daquele pilar. Olha, tinha um ali, ó. E vice-versa, tanto o homem como a mulher. E eu vou dar uma dica. Geralmente, o ciumento é que põe o terceiro na relação. E é interessante, se tem alguma coisa, encerra a relação, acabou. Não, eu preciso ter a relação e preciso provar que tem uma terceira pessoa.
Opa, o ciumento sempre está numa relação triangular. E muitas vezes vai incomodando tanto e o outro acredita, não, tem alguém. Geralmente é o ciumento que trai. Tá? Só para você ter uma ideia. Geralmente é o ciumento que trai. Muitas vezes sim, eu tenho ciúme de você que eu sei que você tem outra. Para me vingar, eu vou ter outra mulher. Mas eu estou fazendo isso porque eu estou dando o desconto, que é você que fez, entendeu? Então o ciumento geralmente projeta no parceiro os seus sentimentos e seus desejos ocultos. Se eu estou com esse desejo é porque aqui deve ter, então eu digo que é o outro. E olha só quanta confusão tem por aí. Entendeu, Thalita? Então ciúme com o marido, com a esposa, seja lá quem for, é interessante. Quer afastá-lo? Se quisesse, encerraria a relação. Mas a questão é, tá querendo unir e ficar num jogo triangular, porque precisa desse jogo triangular. Interessante, tá mais empurrando, que normalmente assim, quando você tem ciúme, você acaba empurrando o outro. O outro tem tanta fama que um dia ele vai para a cama. É óbvio, já que é assim, já que eu sou, daqui a pouco pronto. Já sofro tanto com isso. Porque é interessante, ele não quer afastar, eu quero que você fique aqui, mas quero te torturar. Eu vou provar por A mais B que você está aqui comigo, mas você está com outra mulher. Porque se quiser se afastar, mesmo assim, é só separar. Mas geralmente o ciumento não quer separar. O ciumento quer grudar, mas mantém o outro longe, mas está grudado do mesmo jeito. E está sempre vendo uma terceira pessoa. Quem é o problema? Quem deveria se tratar? O ciumento. Ok? Aqui a Rita, eu fui traída, fiquei muito mal porque ele era um bom marido para mim. Meu chão se abriu quando eu soube. Tentei ficar com ele, tentou ficar com ele por quê? Dá para confiar? Não. E aí é interessante, se você fala assim, o meu chão se abriu. Se o chão se abriu e você despencou, provavelmente você montou uma relação de dependência com ele. Quando são dois adultos, isso aqui aprontou, é claro que dói, incomoda, mas eu não desmorono. Eu fico triste, fico chateado, mas eu não desmorono por causa disso, porque eu sou adulto. Se veio uma relação dinâmica infantil, se um sai, o outro despenca. Então aqui já tem algum problema acontecendo nessa relação, ok? Mas vamos lá, quando eu soube, tentei ficar com ele. Tentou para quê? Porque tem uma dependência. Dependência não é amor saudável, isso é uma dependência. Se tem dependência, um depende do outro para viver. Isso já é uma doença da relação, porque a relação deveriam ser dois adultos com pés no chão e caminham sozinhos. Compartilham amor, mas um não depende do amor do outro, tá? E aqui, quis ficar, não sei para quê, mas não aguentei e me divorciei dele. Ele construiu a vida com ele e eu até hoje não encontrei e nem casei com ninguém. O que devo fazer para sair disso? Resolver o problema com seu pai e com a sua mãe. Não tem nada a ver com esse marido. Não tem nada a ver. Se por enquanto é assim. Eu expliquei isso lá em cima, antes, numa outra pergunta. Se eu digo, o problema está aqui fora, porque esse homem, não é esse homem, não. O seu coração está aberto para o amor ou só existe uma pessoa que te ama e você ama uma pessoa? Se é só uma pessoa que você ama e só existe essa pessoa, então você provavelmente projetou a sua mãe nele. Porque essa é a única pessoa que existe. Então, quando eu desenvolvo, eu amo a minha mãe, depois eu amo o meu pai, meu coração começa a se abrir para várias pessoas. Quando é uma pessoa só, e só essa, e não dá certo, então se não dá certo, você tem um único vínculo. E eu não sei, não te conheço, mas fica assim, qual é o vínculo mais forte que você tem hoje? Com o seu pai ou com a sua mãe? Pela dinâmica aí, eu estou achando mais a mãe. A não ser que o pai tenha feito o papel de mãe, porque está numa relação de amor de dependência. E aí, se existe esse tipo de dinâmica, esse é um amor infantil. Então você está precisando fazer um amor adulto. Cuida disso, senão, daqui a pouco você não forma vínculo nenhum aqui fora. Se o único vínculo que você tem forte é com mãe e ou pai, a hora que seus pais morrerem, porque os pais têm um hábito de morrer antes dos filhos, de repente você fica num buraco e para sair disso vai ser complicado, hein? Tá? Então veja o que está acontecendo, amplia a capacidade de amar. Doutor Fernando, vivemos sob sombra de traição diariamente? Claro que sim, o tempo todo.
Cada vez que você vai tomar uma decisão na vida, basicamente você está vendo aqui, você está fiel. Por exemplo, eu vou tomar uma decisão, eu sou fiel ao meu trabalho. Mas tem uma pessoa que quer que eu faça coisas com ela, mas o meu trabalho é aqui. Ela vai dizer que eu traí, porque você não fez o que eu queria. Pronto. Toda hora tem gente dizendo, você me traiu. Eu falo, mas nunca falei que eu ia carregar você no colo, eu nunca falei, não, mas eu achei que você fosse... Eu achei, eu acreditei, mas baseado no quê? Tá cheio o tempo inteiro. E a maior traição, de novo, é você se trair, tá? Então você tem que ficar muito atento, porque muitas vezes você para de fazer as necessidades que você tem para preencher a necessidade dos outros. Já está se traindo, você está se traindo. Então fica sempre atento. Toda hora tem traição. E de novo, se você não prestar atenção, ou você fica fiel às dinâmicas doentias da família, ou você segue para uma dinâmica mais saudável. Mas qualquer um dos dois caminhos, você vai ter um sentimento de traição. Eu estou traindo o lado doentio da família. Aqui a Rosana. Fernando, boa noite. Um aborto provocado pela esposa e o marido não autorizou, era um menino. Disso gerou uma infidelidade. Não, isso já foi uma infidelidade. Porque a decisão de filho é dos dois. A hora que um quer fazer, o outro não quer, e gera um aborto, esse casamento já acabou. Esse casamento já acabou. Eles ficam presos por culpa, não por amor. E frequentemente o casamento já acabou, por causa disso aqui. Tá muito esquisito essa história. Como assim? Um quer abortar, aborta, o outro não quer. Vou colocar assim, a mulher diz, eu não quero abortar, o marido quer abortar. E aí? O que acontece? Aí nasce a criança, aí fica assim, seu pai queria que você morresse, seu pai não aceita você. Toda vez que tem essa dinâmica, filho é consequência do amor dos pais. Quando vem um aborto e não mais uma situação dessa, essa relação acabou. Aborto provocado, frequentemente, já é a causa da separação do casal. Separação real, eles podem ficar juntos, mas a relação do casal provavelmente já deu zebra, já complicou. É muito raro ter um aborto provocado e que essa relação do casal fique sólida. Geralmente eles ficam unidos por culpa, por um monte de problemas. Isso é extremamente comum. Isso de infidelidade, já teve uma infidelidade. Imagina, a minha mulher jogou meu filho fora. Mas é meu filho. E aí, eu tenho direito de opinar ou não? Que valor eu tenho? Como é que eu, marido, me sinto? Eu quero esse filho. E a mulher vai lá e aborta. E agora, hein? Se você fosse um marido, como é que você sentiria? E você queria o filho? Se o marido tivesse essa possibilidade, eu não quero o filho, eu vou, tiro essa criança e jogo fora, e você não pode fazer nada. Aqui já é uma infidelidade, então não é que disso gerou, isso já é uma infidelidade. A partir daí, a coisa vai complicar mesmo, é assim que funciona. Ele se casou com a secretária, como incluir esse menino excluído? Do mesmo jeito, esse é o meu primeiro filho. Se eu sou ele, assim, eu tenho um filho desse outro casamento. Pronto, e esse é o primeiro, o próximo que vier vai ser o segundo. E esse filho está vivo no meu coração. E se for a mulher, se ela souber também fazer uma elaboração desse aborto, que isso vai gerar um problema seríssimo na vida dela, uma culpa absurda, e depois vai ter problema quando ela tiver filhos lá na frente, se tiver, então ela também deveria colocar esse filho no coração, do mesmo jeito, tá? Isso é inclusão. Ele existe e ele está vivo no meu coração e eu amo essa criança. E o amor dessa criança é para ela. Se eu tiver outro filho, é outro amor, é de outro filho. Eu não vou dar para o meu segundo filho o que eu não dei para o primeiro, não é nada disso. O primeiro continua com a minha carga de amor, o próximo é o segundo. Ordem na casa. A Tereza, assunto muito importante para todos nós. Obrigado pela oportunidade que você nos proporciona de entrar em contato com esse tema delicado. E aí, que bom que vocês estão abertos para saber isso. É extremamente importante. Até, estou falando assim, eu não tive nisso, isso não é problema meu. Se de repente um amigo seu, um parente, um irmão, sei lá, entra numa dinâmica dessa e vem pedir a sua ajuda, e você sabe como ajudar, você tem noção do que fazer com tudo isso? Então, até para isso, estou falando, isso aqui é um tema do ser humano em geral. E quem diz que você não vai passar? Estou falando, pode procurar que você já passou e passa e nem percebe. Depende do tipo de infidelidade que você está tendo, né? Priscila, por favor, fale de infidelidade financeira. Isso aqui é uma infidelidade muito importante, muito importante.
E é muito comum, e a Carla está colocando, isso é motivo de fim de casamento, e é infidelidade financeira. Então imagina, estou casado, nós temos nossos projetos de vida, tenho dinheiro que eu coloco na relação, a minha mulher coloca e assim por diante. E de repente, eu vou colocar assim, eu pego o dinheiro e começo a pegar esse dinheiro para dar para o meu irmão, para minha mãe, por exemplo. Ou eu pego esse dinheiro para eu esconder em algum lugar para mim. Então é como assim, estou roubando o dinheiro da relação. Estou roubando o dinheiro da relação, que no fundo estou roubando o outro. Quando o outro vai perceber, de repente, estamos aqui, eu vou investir um dinheiro, cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu. Às vezes fica assim, não, eu estou usando o dinheiro que é para fazer isso, é mentira. Está usando o dinheiro para dar para o irmão alcoólatra, drogado, para dar para a mãe, para dar para o pai. E o marido ou a mulher não está sabendo. Isso é uma infidelidade financeira, isso é uma séria traição. Como é que você vai, o duro de infidelidade, assim, como é que você vai confiar agora na outra pessoa? Como é que você confia? Porque me escondeu, não estou sabendo de nada, e agora? Agora eu vou fazer o quê? E aonde foi parar esse dinheiro? Não, é que... Isso é infidelidade financeira. A energia do casal foi surrupiada. Eu fui roubado nesse caso, eu roubei do outro, porque o dinheiro do outro está indo embora. Eu estou acreditando que está vindo aqui. Eu tive um caso muito interessante, que o marido estava lá e não entendia como é que a mulher gastava tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. Eu falei, não é possível, não, absurdo, absurdo. Aí ele começou a ficar desconfiado. E aí descobriu. E adivinha o que ele descobriu? Nossa, a mulher gastava praticamente o que gastava na casa, ela gastava tudo na casa, com as filhas, e ainda criticava o marido. Como você é horrível, porque olha como você é muquirana, porque você é isso. É claro que uma família estava muito bem de situação, mas era assim, não, você não está vendo, tudo que eu faço é pelos nossos filhos, e porque você é isso, e ataca ainda por cima. Um dia ele descobre, um dia ele descobriu. A mulher desviava uma grande quantidade de dinheiro para dar para os pais, para a irmã e para o irmão que era drogado. E ela ficava sustentando, e eles não paravam de pedir, toda hora ela desviava, ainda atacava o marido, porque o marido começou a desconfiar dela. Como? Que isso é absurdo, você está desconfiando de mim? E fazia drama, e choro, e fazia de vítima, pelo amor de Deus, não aguento mais, olha só o que eu faço. Infidelidade financeira. Aliás, eu falo de infidelidade financeira no curso também, tá? Isso é um problema grave, viu? Grave, gravíssimo. Aqui, Melissa, eu cuido de 2 meninos gêmeos de quase 2 anos e sei qual é o namoradinho da mamãe. É muito visível. Tá vendo? Não é simples, é só perceber. Agora, todos os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai terão seríssimos problemas em relacionamentos, nos casamentos, quando tiver filhos e assim por diante. Porque isso deixa uma marca profunda nessas crianças. Isso vai ter consequências importantes no mundo adulto. E muitas vezes os pais acham engraçadinho, não tem nada de engraçado não, hein? A Glá aqui de novo. O triângulo dramático entre 3 irmãs vem do modelo triângulo materno com essas 3 filhas. Como desfazer isso? É simples, quando você descobre o triângulo dramático, eu não sei se essas irmãs, a idade, aí não sei. Porque quando já tem capacidade de ver a realidade, já sabe o que está acontecendo, porque a hora que você descobre, quando você trabalha com triângulo dramático, a hora que você descobre o que está acontecendo no triângulo dramático, imediatamente você corta, você não alimenta mais a história. Então você corta e vai fazer o quê? O triângulo da realização. É o outro. Então, esse é o saudável. O triângulo dramático é um caos. E geralmente quem monta o triângulo, quem monta são os adultos do sistema. Aí precisa ver quem está fazendo e quem treinou todo mundo a ficar nesse joguinho maluco. Triângulo dramático é vítima, salvador e acusador. Começou esse joguinho que não serve para nada, serve sim, serve para virar um inferno. O triângulo dramático é um inferno, inferno nas relações, inferno na família, destrói todo mundo. E extremamente comum. Se existe, identificou, corte imediatamente. Mas quem é que tem a capacidade de cortar? Geralmente é uma criança de 5 anos. Interessante, porque a Carla outro dia até lidou com criança, estava com 6 e 8 anos, e ela começou a explicar triângulo dramático para elas, que elas estavam fazendo joguinho em triângulo dramático. E sabe o que aconteceu? Elas entenderam.
E depois, quando começou uma outra dinâmica, uma discussãozinha entre eles lá, aí falaram, vamos parar com esse triângulo dramático. Isso aqui, ó, criança, hein? É só questão de ver, aprender e mostrar que aquilo não vira nada e mostrar algo muito mais saudável. Então, como sair? Simples. Trabalhe fazendo o que é o saudável e ensine as crianças, os filhos, desde pequeno, a não entrar numa dinâmica dessa. Mas geralmente tem alguém que adora esse triângulo e ganha com isso, hein? Fernando, eu beijo meus filhos na boca, com carinho. Então não pode? Não, não pode. Não, não pode, nem deve. Porque beijo na boca mostra uma intimidade que é de adultos, não deveria. É simples. Não pode. A questão é, você pode fazer isso. A questão é, qual é o significado para essas crianças? Então, por exemplo, o beijo na boca deveria ser da relação dos adultos. Aí a criança acabou de entrar no meio de uma história de beijo na boca. Você beija na boca com carinho. Será que vai aparecer um cara esquisito em algum lugar na vida dessa criança e também com carinho vai beijar na boca da criança? Ué, se ela aprendeu que é isso, beijar na boca é tranquilo, então ela também pode beijar na boca lá fora. E aí, hein? E aí? Não tem que pôr um limite? Porque se isso... mas é com carinho. Olha, pode ser com carinho, pode ser com o que você quiser. Mas essa criança, de repente, ela mesma pode ir lá e beijar na boca de alguém. Será que você vai gostar? Você vai achar que é natural essa criança beijar na boca de um adulto? Que não é você, mas foi você que ensinou? Você está percebendo como isso pode abrir uma brecha estranha para a criança? Porque ela acha que com carinho é natural beijar na boca dos outros. Se ela estiver numa escola, estiver em algum lugar e com carinho alguém chega por perto, ela acha que aquilo é natural. Então nós temos que ensinar para os nossos filhos coisas interessantíssimas, principalmente em relação ao limite. E nós mesmos não devemos fazer isso. Isso em relação à manipulação de genitais, de beijo na boca e outras coisas que a gente tem que colocar um limite, porque senão, lá fora, se eu abrir a brecha aqui, pode estimular para ter problemas lá fora. E aí vai dizer o quê? Eu não sou responsável? Nós temos que ensinar nossos filhos a pôr limite e nós colocamos limite. E está cheio de forma de manifestar carinho, mas não é assim, né? Daqui a pouco fala, a gente dorme peladinho, mas é com carinho, sabe? Mas eu faço assim, mas é com carinho. Cuidado! Eu não sei onde você aprendeu isso, mas sai dessa maluquice, hein? Ok? E aqui, as minhas duas assistentes aqui, ó. Gente, tudo de bom pra vocês. Final de semana aqui cheio de trabalho, tá? Ok? Tchau, tchau. Tchau, pessoal!